Fala pessoal, meu nome é Felipe Ribeiro e juntamente com meu colega Gabriel Corazin, iremos apresentar o nosso vídeo para avaliação da matéria de Laboratório de Desenvolvimento 2 do curso de Redes de Computadores, ministrado pelo professor Leandro Palha na FATEC Osasco. Neste vídeo, nós vamos demonstrar como fazer o compartilhamento de arquivos na estrutura cliente-servidor, que consiste em computadores clientes contatarem um servidor, uma máquina geralmente bem potente em termos de capacidade de entrada e saída, que lhe fornece serviços. Para isso, iremos utilizar um servidor Linux Ubuntu Server, versão 20.04, por meio do software servidor Samba. O Samba é um software servidor para Linux e outros sistemas baseados em Unix, criado por Andrew Tridgell, que permite o gerenciamento e compartilhamento de recursos em redes. Com ele, podemos compartilhar arquivos, impressoras e controlar o acesso a determinados recursos na rede com igual ou maior eficiência que servidores Windows. Para demonstrar na prática a configuração do Samba, estaremos utilizando o Oracle VM VirtualBox como hypervisor, na versão 6.1 e com uma máquina virtual com 2 GB de RAM alocados. O Gabriel irá demonstrar como podemos fazer uma configuração simples de um servidor recém-instalado, passando pela configuração do arquivo hosts, configuração do Samba e compartilhamento em si. Espero que gostem do conteúdo e divirtam-se. Bom, agora que o Felipe deu essa introdução para a gente, eu vou mostrar aqui a configuração da máquina para a gente fazer esse compartilhamento, tá? O primeiro passo é vir aqui na nossa máquina virtual e na parte de rede, colocar ela em modo bridge, tá? E definir o tipo de placa para server. A gente dá um refresh aqui no MAC address e iniciar ela. A gente está trabalhando com a distro do Ubuntu, 64 bits, na versão 20.04. Você pode pegar essa versão aqui no site ubuntu.com, navegando em download. Aí vai ter aqui as ISOs de desktop, para IoT, para cloud, a gente pegou para server, tá? Bom, o primeiro passo aqui vai ser, quando a máquina subir, vai ser logar com o nosso usuário de sistema e com o comando sudo sumenos virar o super usuário root, tá? Porque a gente vai poder fazer as configurações dos arquivos que a gente precisa. Só um ponto que é importante deixar claro, por que a gente mudou a máquina para modo bridge. Porque com a máquina em modo bridge, a gente consegue enxergar ela como uma máquina física dentro de uma rede local. Então por isso que é interessante fazer aquela troca, não deixar ela em NAT. Bom, aqui a gente vai dar o comando sudo sumenos, vamos confirmar nossa senha, tá? A gente virou o root. E aqui a gente vai fazer a instalação do Samba. Então, qual que é o primeiro passo? É atualizar os repositórios aqui do nosso sistema. A gente vai dar um apt-get, update, e vai deixar ele trabalhar nessa atualização. Tá? Como a máquina é nova, não tem muita coisa para atualizar ainda. Então a gente deu um apt-get update, a gente vai dar um apt-get install, para instalar. A gente pode colocar o nome do serviço, smbd, ou colocar aqui Samba. Ele vai fazer a instalação do serviço para a gente. A gente confirma. E o que é interessante para a gente prestar atenção ali. O apt-get, a gente pode ter duas opções. O update, que vai atualizar os repositórios para a gente trabalhar com os pacotes depois, ou o upgrade, que vai fazer a instalação das versões mais novas dos pacotes já instalados no sistema. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa configuração, tá? Nesse comando, na verdade. Bom, agora que a gente já vai estar com o Samba instalado, a gente vai poder rodar um comando que chama systemctl. Ele serve para gerenciar os serviços que estão rolando na máquina. Então aqui a gente dá um clear para limpar a sujeira da máquina, da tela, né, do terminal. Dá um systemctl, status, porque a gente quer saber o status, e o nome do serviço, smbd, que é o Samba. Ó, a gente pode ver que ele está ativo e rodando, tá? Legal. O que a gente precisa fazer? Para facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente vai fixar o IP dessa máquina. Para a gente não ter que toda hora que entrar ver o IP para dar a conexão. Então a gente dá aqui um IPA, ele vai trazer todas as informações de rede aqui da máquina. Aqui no nosso adaptador, a gente tem que o IP
é o IP 192.168.15.26, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um CD, que é Change Directory, vai lá para o etc, netplan, e aqui a gente dá um ls para ver o que tem nesse diretório. A gente vai encontrar o arquivo 00installerconfig.yaml. A gente vai fazer um backup desse arquivo primeiro, com o comando cp de copy, vai copiar o conteúdo desse arquivo para um arquivo de mesmo nome, final.backup. Ok? Aí agora com o editor de texto Nano, a gente vai abrir esse primeiro arquivo, né? E vamos setar o IP. Só lembrando, o nosso IP vai ser 192.168.15.26. Então a gente vai vir aqui, vai colocar como false. E respeitando a tabulação, a gente vai colocar o nosso IP entre chaves. Então a gente vem aqui, 192.168.15.26 com máscara de rede 24. Vamos dar um Ctrl O, vamos dar um Ctrl X para sair. E agora a gente vai lá no etc para achar o arquivo hosts, para colocar o nosso nome nesse IP. Então aqui a gente pode dar um ls h asterisco para achar todos os arquivos que começam com H. A gente faz um backup desse arquivo hosts, né? E vamos editar o arquivo hosts. A gente vai só adicionar uma linha aqui, que é o nosso IP atual. 92.168.15.26. E vai ser o corazinho domain. Ok? A gente dá um Ctrl A, um Ctrl X. E agora vem a parte legal, que é fazer a configuração do Samba. A configuração do Samba ocorre no arquivo smb.conf. Esse arquivo está dentro aqui do diretório etc/samba. Tá? Como vocês podem ver. A gente vai manter a mesma boa prática. Copy, né, smb.conf para smb.conf.backup. E aí a gente vai editar aqui o arquivo smb.conf. No smb.conf, a gente tem um baita texto aqui, muito explicativo, mostrando o que cada função do Samba vai fazer. Tá? Como a gente só quer criar um compartilhamento básico, a gente vai apagar tudo isso aqui. Eu recomendo que vocês leiam, tá? É muito interessante ver como funciona o compartilhamento de arquivos, compartilhamento de impressoras. Mas, por nosso caso, como a gente quer fazer um compartilhamento de arquivos básico aqui, eu vou só fazer uma configuração mais simplificada. Então, o nosso workgroup, a gente vai definir aqui um workgroup, que vai ser o meu workgroup corazinho domain. Tá? A gente vai definir a segurança por usuário e vai deixar ele writable, que é definir a permissão de escrita. Aí agora vem a criação dos compartilhamentos. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui no compartilhamento? A gente vai criar o nome do nosso compartilhamento. O nosso compartilhamento vai se chamar L2, LD2, que seria o Laboratório de Desenvolvimento 2, que é o nome da disciplina. Tá? E a gente vai definir um comentário, que é o que vai aparecer quando a gente passar o mouse sobre a seta, passar a setinha do mouse sobre a pasta. Deixa eu colocar aqui, ó, diretório criado para L2, LD2. Beleza? A gente vai definir o path. O que seria o path? O path vai ser o caminho dentro da minha máquina. Então a gente vai ter que criar um diretório. Eu vou colocar ele em home LD2. E os usuários válidos para acessar vão ser quem? Eu vou criar um usuário, tá? No Samba para acessar. Eu acho pouco seguro. Por exemplo, eu vou colocar aqui o usuário Gabriel. Então, o usuário que se chama Gabriel vai conseguir acessar. Eu prefiro colocar por grupo.
Então, a gente vai fazer o quê? Vai criar o grupo LD2. O que é interessante aqui, quando a gente vai definir o grupo, a gente sempre coloca o arroba na frente do nome do grupo. Se fosse usuário, a gente excluiria esse arroba, tá? Então a gente vai deixar por grupo, dá um Ctrl O, salva, Ctrl X. Bom, agora que a gente já criou em tese o compartilhamento, a gente vai lá para o home da máquina e vamos criar o diretório que a gente definiu no path. Com o comando mkdir, né, make diretório, make directory, a gente cria o LD2. Então a gente dá um ls, vai ter ali o corazinho, vai ter o LD2, tá? E a gente vai também criar um usuário de acesso. O usuário que a gente vai criar nessa máquina e criar no Samba tem que ser o mesmo usuário que vai estar na máquina Windows ou na máquina Ubuntu Desktop que você for utilizar. Tá? Por limitações técnicas da minha máquina, que eu estou gravando esse vídeo, eu não vou conseguir utilizar duas VMs ao mesmo tempo. Então eu vou utilizar o Windows para fazer esse acesso. Bom, então, pelo comando user add com a flag "-m", eu vou criar o usuário aqui na minha máquina e ele automaticamente, por conta da flag, vai criar uma home para esse meu usuário. Ok? Então, qual seria aqui o meu próximo passo? Eu vou definir uma senha para esse usuário. Beleza. E eu vou adicionar esse usuário lá nos meus usuários do Samba, com smb pswd -a para adicionar. E vou colocar o nome dele aqui. Ele vai me pedir uma senha de usuário. Não necessariamente precisa ser a mesma senha do sistema. E ok. Quando eu dou um pdb edit -l, ele me traz os usuários que eu tenho no Samba. Quando eu dou um cat no etc pswd, ele me traz todos os usuários que eu tenho no meu sistema, tá? Faltou o que aqui? A gente criar o grupo de acesso e adicionar esse usuário. Qual foi o meu grupo de acesso? Então eu vou dar um group add para adicionar o grupo e o nome do meu grupo, que era LD2. Criado o grupo, como eu posso ver que ele criou? Eu vou dar um cat no etc/group. Está aqui embaixo. E agora eu vou adicionar o meu usuário nesse grupo. Como eu faço isso? Eu vou dar um G de group, pswd, -a para adicionar. Vou escolher o usuário e vou colocar o nome do grupo. Ele atualizou. Ele adicionou. Como eu posso saber? Eu posso dar um groups. Deixa eu limpar aqui para não ficar tão sujeira na tela. Eu posso dar um groups e usuário. Provavelmente o grupo inicial dele vai ser o grupo de nome do próprio usuário. E o secundário vai ser o que a gente acabou de inseri-lo. Ok? Bom, feito tudo isso, a gente vai restartar o serviço do Samba com o systemctl restart smbd e a gente checa novamente aqui o status dele com o systemctl status smbd. Ele está rodando, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora, só para popular o diretório que a gente criou? A gente vai aqui cd home LD2 e vamos criar um arquivo aqui. A gente pode criar um arquivo com um nano, dando um nano no nome do arquivo. Então, por exemplo, eu vou dar um nano, vai chamar aqui nano grupo, certo? .txt.
Então aqui eu vou colocar aluno, que é o Felipe da Cruz Ribeiro, certo? E o seu RA. Opa. Calma, calma, calma. Tem o Felipe. A gente adiciona o RA dele, que é 20A 60 29 19 23 012. E a gente alimenta aqui também com o aluno Gabriel Corazin, com o RA 21 60 29 19 23 006. Tá? Deixa eu dar um Ctrl A, um Ctrl X. A gente vai ver aqui ó, que ele criou esse arquivo grupo. Ou também podemos criar pelo meio touch. Vai criar um arquivo em branco. Então vai ser o touch ld2.txt. Tá? Ele também vai criar para a gente. A gente também pode pegar todos os comandos que demos até aqui por meio do comando history e jogar para dentro de um arquivo chamado histórico de comandos dentro da nossa home do diretório ld2. Então a gente vai criar aqui, ó, histórico de comandos.txt. Bom, tem outros meios de se criar arquivo, tá? Eu mostrei esses três. E agora, por meio de uma máquina Windows na mesma rede, ou a gente poderia usar um Ubuntu desktop, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse acesso. E se funcionou ou não o encaminhamento, o compartilhamento. Então a gente vem aqui no Windows, dá um // vai buscar pelo IP na mesma rede. O IP da nossa máquina é o 1526. Ele vai me pedir as credenciais do usuário. Qual é a credencial do usuário? É o domínio, que a gente definiu, Corazin Domain, o usuário, que é o mesmo usuário que eu estou usando na minha máquina, e a senha que a gente definiu no Samba. O que é interessante, se eu tenho mais de um usuário, eu não preciso lembrar minhas credenciais, porque senão ele nunca vai pedir aqui novamente isso aqui, as nossas credenciais. Eu dou um OK, eu consigo ver o diretório que está criado dentro dessa máquina Linux. Então, quando a gente abre aqui, eu consigo ver o grupo com o conteúdo que eu criei lá dentro. Eu consigo ver o meu histórico de comandos que eu utilizei para fazer essa configuração. E eu consigo ver o arquivo em branco que eu criei. Ok? Bom, pessoal, esse é um tutorial básico de como fazer uma configuração rápida para compartilhamento de arquivos. Espero que vocês tenham gostado e até mais.